por falar em abandono da população, o teresinense que precisa de transporte coletivo convive com um problema grave, talvez o problema mais grave atualmente na nossa cidade, que é a falta do transporte público. Uma briga que não tem fim, e sobretudo para a população, que precisa pagar caro por transporte por aplicativo. A Câmara Municipal de Teresina iniciou um processo de uma comissão parlamentar de inquérito, uma investigação sobre essa situação geral, e chegou a uma conclusão, após 5 dias de trabalho. Nós estamos com o relator dessa CPI, que é o vereador Enzo Samuel, que já preparou o seu relatório. Inclusive, o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, já disse que vai seguir aquilo que a relatoria e que os senhores vereadores concluíram com essa CPI, mas a gente vai tentar entender melhor. Vereador, bom dia. Qual é o tamanho do problema envolvendo o transporte coletivo aqui em Teresina? Bom dia. Bom dia a todos e a todas, agradecer pelo espaço concedido aqui. A gente é que agradece. Primeiro dizer que esse problema do transporte público municipal de Teresina é um problema que é enfrentado por todas as grandes capitais que nós sabemos. Algumas conseguiram superar, outras amenizar, mas Teresina veio se agravando ao longo dos anos, né? E agora estourou essa bomba. E independente, Cíntia, de quem é o culpado, se é prefeitura ou setute, claro, existe um elo mais fraco nessa relação, certeza, que é o usuário do sistema de transporte. Ou melhor dizendo, eu vou ampliar, a sociedade teresinense, porque sofre o comerciante, sofre o comerciário, sofrem todos, né? E nesse elo é ele que sofre, é ele que fica esperando mais de 1h30 na parada por um ônibus que não passa, é ele que depois das 18 horas fica esperando por um ônibus que não passa, é o estudante que voltou às aulas, não tem ônibus rodando na cidade, estão tendo que socorrer a um transporte alternativo, mas eu sempre digo, a gente tem que fortalecer o transporte público municipal. Por quê, Frei, nós temos que fortalecer? Porque os alternativos, se não tiver passageiro, eles não vão rodar, eles visam lucro, é natural. Claro. E o transporte coletivo não, independente de passageiro ou não, ele tem que estar rodando. E precisa ter esse braço forte do poder público, principalmente subsidiando. Muitas vezes eu fui criticado porque eu defendi o subsídio, como se o subsídio fosse algo voltado para os empresários. Não, o subsídio é para garantir que o transporte funcione. Eu só conheço 2 modelos de transporte público no mundo. Um que é subsidiado pelo poder público, na Europa praticamente é todo subsidiado, nos Estados Unidos boa parte é subsidiado, ou o outro modelo você vai colocar o valor da tarifa lá em cima para custear todo o sistema. E se você tem um valor de uma tarifa alto, automaticamente você perde o usuário e o sistema também vai entrar em colapso e vai falir. Então é preciso ter essa mão do poder público. Então, essa CPI, ela trabalhou principalmente da minha parte buscando isso, compreender quem está sofrendo lá na ponta. O usuário, ele não quer saber se o setute ou a prefeitura está correta. Claro. Ele quer um transporte público de qualidade. E o que efetivamente o relatório diz, né? Com base em que exatamente que vocês estão propondo esse rompimento do contrato? Bem, primeiro dizer que ao longo do meu depoimento, alguns podem até acompanhar, eu fui defensor sempre da mediação. Eu acreditava que ela poderia resolver o problema. Mas ao longo da CPI percebeu-se que esse diálogo ele estava praticamente impossível entre o empresarial e a prefeitura de Teresina. Não tem como você propor uma repactuação se ambas as partes não querem conversar, né? Por isso que a princípio se propôs, eu propus no meu relatório, uma nova licitação. Mas se a prefeitura se entender que é possível repactuar, conversar com o setor e colocar os ônibus para funcionar, ela também pode fazer. Essa decisão, ela é do prefeito. A CPI, ela apenas opina. Mas quem vai saber como pode resolver, qual é a melhor forma de resolver, é quem está executando, é quem está no executivo. O que eu quero dizer é que nós vamos estar aqui para contribuir. Eu só espero que a decisão tomada seja melhor para a população teresinense. Frei, por favor. Eu gosto de saber do senhor. O que foi que vocês encontraram de tão escandaloso, de tão ruim, que esse sistema, essas empresas faziam contra a população e contra a prefeitura? Olha, na verdade, Efrem, do meu ponto de vista, como você sempre pôde acompanhar, eu não fiz nenhuma perseguição dentro dessa CPI. Eu não fui atrás de culpados. Pelo contrário, eu sempre pensei no usuário. Foi uma votação que foi acirrada, em alguns pontos houveram divergência. Eu, particularmente, eu sempre defendi. A rescisão ela deve acontecer se não for possível o diálogo entre as partes, né? Então, eu acho que a CPI ela não poderia somente buscar quem é o culpado. Ela tinha que procurar tentar apresentar
apresentar alternativa para o sistema de transporte de Teresina. Foi isso que eu fiz o tempo todo dentro da CPI como relator. Mas o seu relatório mostra a questão de falsificação de documentos, o seu relatório mostra que empresários não cumpriram com o auxílio emergencial. Veja bem, Efraim, só uma ressalva. O relatório ele foi votado pela comissão. A conclusão ela foi concluída pela comissão. Cada um houve uma votação. Ao final prevalece a votação da maioria. Entendi. É preciso saber entender como cada um votou, como cada um defendeu. Agora é lógico. Mas tem uma relatoria, quer dizer, que ficou a cargo do senhor, e lá estão compiladas todas as informações, Isso. né? Tudo que foi dito na CPI, por exemplo, se o presidente da CPI perguntava em relação ao auxílio que não foi pago, tem que constar lá na parte introdutória do relatório. Tudo vai constar o que foi dito por todos. Nada vai ser tirado. Mas a conclusão, ela é feita de forma diferente. E aí a conclusão foi feita pelo membro da comissão, foi para votação, em alguns pontos tivemos divergências, em outros tivemos ressalva, como nessa da rescisão. Eu sempre coloquei como vereador Aloysio. Primeiro você tenta se repactuar. Se não for possível, aí paciência. A rescisão é o único meio a ser feita uma nova licitação. Já que os empresários não estão de acordo com essas regras contratuais, eles entendem que estão prejudicando ele, e a prefeitura também entende que não consegue cumprir com essas regras. Se você não consegue cumprir o contrato, o que é que precisa ser feito? Um novo contrato. Entendi. Né? Quais são os pontos que eram desrespeitados efetivamente? Porque, assim, eu acho importante a gente também não vilanizar, né? Dizer, olha, o problema eram os empresários, o problema era antigo. Qual era o problema, basicamente? Quais eram os pontos que não eram respeitados? Houve problemas por ambas as partes. Ambas as partes exatamente. descumpriram o contrato. Também havia descumprimento, né, por parte da prefeitura, Isso. né? E não vou dizer que é da gestão do doutor Pessoa. Não, é um problema que já vem... é um problema que já vem se arrastando, né? E não é um problema porque o gestor quer, não. É porque discutir transporte público realmente não é fácil, né? Claro. Então, como eu disse, eu não fui na CPI para aprontar culpados, não. Eu tive o entendimento que houve, né, descumprimento por ambas as partes. Olha, as empresas não têm como operar se não há o pagamento em dia. É prejudicado. Como é que vai pagar para o funcionário se não tem pagamento em dia? Né? E aí, Alfred, foi diante dessa desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é o que pode gerar uma rescisão, que você percebendo que as partes não conseguiam conversar, que a CPI não tinha outra alternativa. Pois vamos fazer outra licitação com novas regras, que a prefeitura possa corresponder, que os empresários que estão aí podem até participar e possam atender a necessidade dele. Agora, o prefeito, ele também tem a capacidade, junto com os empresários, e aí não cabe à CPI, só cabe aos dois, sentarem e dialogarem, que eu acho que é a melhor forma. Dialogar, olha, o que é que está impossibilitando vocês de cumprir aqui no contrato? O que é que possibilita a gente? Como é que podemos chegar ao meio termo? É assim. Entendi. Por exemplo, em relação a valores que foram falados, que foram pagos devidamente, Efraim, todos os acordos que passaram lá pelaquela Câmara foram homologados judicialmente. Quer dizer que o judiciário errou? Pelo contrário, os gestores se resguardaram, foram até o judiciário para saber, eu devo pagar ou não devo pagar? Entendi. Foi feito então, nada foi pago sem anuência da justiça. Foi feita uma perícia técnica. Né? Então, no Estado democrático de direito, Cíntia, quando há uma divergência entre as partes, você recorre ao judiciário. Sim. E o judiciário ali disse, ó, é esse valor que vai ser homologado no acordo, tem que ser pago. Entendi. E ao gestor, cabe ser pago. Disseram, foi pago em ano de eleição. Deixa eu deixar a coisa clara. A previsão contratual da licitação de 2015, salvo não me engano. O compromisso foi assumido ali em 2015, não foi em ano de eleição. Então tem que ser pago. Quer dizer que o fornecedor não pode receber dinheiro em época de eleição, ele tem que fazer o serviço, não receber, não ser remunerado. Então são vários pontos que tem que ser discutidos, Efraim. Eu acredito que nesse primeiro momento, se as partes não conseguem conversar, eu não tenho como obrigar eles a conversarem. A única forma é uma nova licitação. Agora, se eles conseguirem conversar, bacana, a população está sofrendo. Sim. Eu tenho certeza que os empresários têm condição de colocar eles na rua. A prefeitura tem que analisar se ela tem condição de pagar. Mas vamos acabar com esse sofrimento do usuário. Entendi. O que, na verdade, a CPI conseguiu fazer, me parece, é trazer os dados que podem servir para esse diálogo. E é importante, o senhor já disse isso aqui, a gente diz isso aqui todos os dias, que as partes se desarmem, porque tem toda uma população sofrendo e as pessoas já não suportam mais essa troca de acusações, muitas vezes até sem
sem as provas, muitas vezes fala-se demais. Eu chamo da brincadeira do cabo de força, né? Um puxa, Isso, outro puxa, e agora o e no meio a relatório população não. O sofrendo. relatório diz, olha, foi assim por causa disso, teve ou não teve irregularidade, e aí é um importante documento, eu acho que é um grande serviço que a Câmara de Vereadores presta à população de Teresina no momento em que, me parece, só alimentavam essa briga, né? Era Isso. alimentado de todas as formas, porque dá audiência, porque é legal provocar briga, mas e a população que fica 8 meses sem ter transporte? Da minha forma, Cíntia, eu sempre tentei trabalhar pelo lado da mediação. Claro, Eu acho que quem acompanhou o relatório fala isso, né? quem acompanhou minhas entrevistas sempre pôde perceber, Efrem, que eu trabalhei nesse sentido. Agora, paciência. Se a Cíntia e o Efrem não querem chegar a um acordo, não sou eu que vou obrigar. Verdade. Né? É preciso ter esse entendimento. E como a Cíntia colocou, pensar principalmente no usuário. O usuário está sofrendo. Nós estamos sofrendo. Nós não perdemos uma grande oportunidade no sentido de que as pesquisas, saiu na semana passada a pesquisa do IPEA, onde mostra que o transporte coletivo cada dia mais perdendo espaço por transporte individual. E parece que é uma coisa que não altera. Enquanto isso, algumas cidades do Brasil, no Nordeste principalmente, são premiadas também nacionalmente e internacionalmente, porque criaram algumas soluções da pessoa andar de bicicleta e de caminhar. Fortaleza fez grandes parques que a pessoa atravessa um bairro para o outro andando. E também essa questão da bicicleta nas cidades de Caruaru, aquela cidade ali de Pernambuco. A gente queria saber por que não se chegou na CPI essa falência um pouco do transporte coletivo e a necessidade de se criar novas formas de convivência da cidade e de transporte. Olha, melhorar, é possível melhorar o transporte? Isso tudo se discute, Efrem, num plano diretor, num plano de mobilidade urbana, é importante. Mas vamos deixar claro, quem aqui alguém conhece uma capital desenvolvida sem um transporte público de qualidade? Não existe. Não existe, Efrem. Né? Existem modais alternativos. Deixa eu dar um exemplo. Né? Hoje, com todo respeito, não vou citar nomes, estão reclamando de transporte alternativo que só operam no horário que querem, que é um valor maior. Nesse horário não tem como. Como é que o usuário vai fazer? Um transporte coletivo não. Ele é obrigado a rodar independente de ter passageiro ou não. Por que ele é obrigado? Porque ele tem o braço do poder público, que vai subsidiar aquilo ali para garantir um transporte para a população. Eu acredito que nós temos que ter outras alternativas? Temos. Mas nenhuma capital se desenvolve sem um sistema de transporte público de qualidade. Na verdade, uma coisa não pode substituir a outra. Ela tem que vir como complemento, né? Só para finalizar, pergunto, o senhor acha viável essa criação de uma companhia municipal, como o prefeito vem falando desde o dia que ele tomou posse? Olha, existem modelos aí, algumas cidades que adotaram essa medida, existe, né? Acho que Fortaleza, não sei se ainda tem, mas tinha. Mas nunca foi para frente. Eram poucos ônibus, eram velhos, Vem dando certo. Aqui em Teresina vai dar certo? Eu não sei. Eu posso lhe dizer, Cíntia, que eu torço para que a decisão do prefeito, a que ele tome, ela possa resolver o problema da cidade. Claro. A gente tem que tentar. Muito se reclamava do prefeito saudoso Firmino Filho, mas ele tentou, implantou um sistema integra, buscando melhorar. Deu certo ou não deu? Mas houve a tentativa. O que é que é importante colocar? Precisamos tentar melhorar esse sistema. É difícil? Porque quando você vai municipalizar, a gente tem que saber como é que nós vamos contratar os trabalhadores. Garagem, como é que vai ser adquirido os ônibus? Se furar um pneu, vai ter que ser feita licitação? Vai se tornar mais burocrático? Como é que vai ser? Tudo isso precisa ser discutido. Agora, isso depende de um planejamento da gestão, né? Então, assim, eu torço para que dê certo se essa for a saída que ele está encontrando, né? Eu estou lá na Câmara para colaborar, como a CPI esteve para colaborar. Então, nós estamos aqui para opinar, colaborar naquilo que for bom para a população, e se não for bom, lógico, nós vamos ter que tecer nossas críticas. É claro. E não existe acho que nenhuma cidade que tenha como única forma o transporte 100% público. Não existe. Não conheço. Sempre como acessório. Exatamente. Como uma alternativa, né? Uma alternativa com mais subsídios e tal. E, assim, por fim mesmo, agora é só a última questão que eu lembrei, o seguinte: por acaso no relatório vocês tratam sobre o patrimônio público, que são aqueles terminais que estão sendo vandalizados, sem que haja uma fiscalização mais eficiente? Houve essa preocupação em algum momento? Olha, durante a CPI,
se discutiu muito sobre se esse sistema de integração poderia realmente funcionar ou não. O que é que eu lhe digo quando eu levei para votação? Quando eu levei para votação, eu coloquei que fosse feita uma pesquisa de satisfação sempre do usuário em relação ao sistema, como está funcionando, se é o que ele quer, o que ele não quer, para que se adeque à nova realidade. O que é que eu penso? Em relação aos terminais, eu acho, Cíntia, que tem que ser feito um novo estudo, se realmente há necessidade ou não daqueles terminais. Em relação a essas estações que estão sendo depredadas, foi algo que eu sempre briguei quando era do movimento estudantil, paradas climatizadas. Né? É um patrimônio, é um gasto de dinheiro público e eles precisam sim de proteção, precisa de uma atenção maior. E nesse novo estudo que tem que ser feito, eu acho que a primeira pesquisa tem que ser o quê? Se é possível reaproveitar, né? Se for possível, que se mantenha. Se não, que se dê uma reutilidade pública para aquilo. Não pode ficar ocioso como está a mercê dos vândalos de nossa cidade. E nem pode também, a priori, já dizer que não serve, né? Sem o estudo. Como eu solicitei o estudo, exatamente. Vereador, muito obrigada. O próximo passo agora qual é? Hoje o relatório deve ir para o plenário, para que seja devidamente... Né? Ele não vai ser votado, ele vai ser só homologado e lido para os demais... Já foi votado na comissão. Já foi votado na comissão, que foi composta por votação do plenário. Entendi. E aí, depois disso, é que será entregue oficialmente? Aí será entregue oficialmente pelo presidente ao prefeito municipal de Teresina para que ele tome as medidas cabíveis e os demais órgãos competentes. Vai ter uma solenidade, entrega? Esse relatório vai ficar acessível? É para ficar acessível, sim, será acessível a todos, inclusive estará acessível ao meu gabinete. Aqueles documentos que a lei me permitir que tenha acesso, poderá. Claro. E agora tem alguns que a lei não permite, né? E a gente tem que respeitar, ninguém está acima da lei. Claro. Vereador, muito obrigada pela sua participação e pelos esclarecimentos também. A gente corrobora aqui com o que o senhor disse. O importante é resolver o problema, seja de que forma for, e que a solução seja boa para a população. Né? Eu que agradeço. Muito obrigado e meu bom dia. Bom dia, muito obrigada.